Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Tarô dos Orixás. Esse é o nosso primeiro encontro e nesse primeiro vídeo eu vou estar falando para você sobre a Escola Espiritualidade Livre, que está oferecendo esse curso. Vou falar um pouco sobre mim, o professor, e a metodologia que a gente vai estar aplicando, tá? Essa primeira aula é só uma aula introdutória. Pessoal, quando a gente fala de tarô, automaticamente uma imagem mental já se forma, né? A gente imagina aquele tarô muito popularizado nos filmes. Todo mundo meio que intuitivamente sabe que é uma forma de prever o futuro. Acreditando ou não, né? Sabe que o intuito do tarô é a previsão de futuro. Só que o universo de tarô ele é muito amplo. Existem dezenas e dezenas, talvez até centenas de releituras do tarô. E o tarô dos orixás é uma delas, tá? E é essa a temática do nosso vídeo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Eu quero começar falando da escola Espiritualidade Livre, que é a escola que eu sou um dos professores e está oferecendo esse curso aqui para vocês. A Escola Espiritualidade Livre, ela surge em 2016, tá? Eu sou o professor e sou um dos fundadores também da escola. Ela vai surgir com um intuito, né? A espiritualidade, ela esteve com a gente em todos os processos. Inclusive, até trouxe aqui a imagem, né, que eu preciso referenciar. O nome Espiritualidade Livre foi o próprio cigano Vladimir quem me trouxe esse nome, tá? Que é o mentor, um dos mentores que me acompanha. Então, Espiritualidade Livre é um projeto da espiritualidade superior que eu só tenho o privilégio de coordenar e também de lecionar, que é de levar a espiritualidade de uma maneira livre, tá? Então a gente, apesar de, é claro, tocar várias vezes em contextos religiosos, a nossa proposta é muito mais universalista. Então, por exemplo, o tarô dos orixás, eu vou me ater muito a estrutura de Umbanda, na qual eu também sou sacerdote. Porém, se você é católico, se você é espírita, se você é wicano, se você não tem uma religião definida, você também vai poder fazer a leitura e o nosso curso ele vai ser centrado também para você. Tá? Então a gente embasa o conteúdo muitas vezes em questões religiosas e esotéricas, mas a proposta é que seja levado de uma maneira livre, tá? E que cada um crie o seu caminho, que cada um desenvolva a sua espiritualidade da melhor maneira possível para você, tá bom? Então a espiritualidade livre é essa, é uma escola que leciona tanto presencial quanto à distância, vários cursos esotéricos, mas sempre com essa pegada mais universalista. A gente tem alguns pilares. Quais são esses pilares? Nós acreditamos que cada pessoa é única e que cada caminho espiritual é diferente. Então, por mais que 10 pessoas pertençam ao mesmo grupo, cada uma desenvolve aquele caminho diferente, porque cada um é um pedaço de Deus diferente. Então, a sua espiritualidade é única, não tem mais ninguém igual à sua. Então, a gente acredita muito nisso, por isso que a gente deixa uma proposta muito ampla. A gente fala que o nosso conhecimento ele não é teto, ele é chão. Você vai construir sobre ele, mas ele nunca vai te limitar. Tá? Então, nosso intuito trabalha muito sobre isso. Nós acreditamos que todos os seres são divinos e que Deus está em todas as coisas. Então, você, né, no contexto aqui do curso de oráculos, você é a força divina. O oráculo, ele tem poder? Tem, mas o poder maior está em você. O oráculo ele te ajuda a acessar esse poder, essa conexão interna que você já tenha. Tá? Então, basicamente esse é o papel dos oráculos. Você não pode tirar a sua força, tirar o seu poder. Os oráculos, os instrumentos mágicos como um todo, são ferramentas que te ajudam a acessar esse poder interno. Tá? Então, o poder de um bruxo, o poder de uma bruxa é ele mesmo, tá dentro dele. As ferramentas só ajudam, tá? Nunca se esqueça disso. E a ideia de que Deus está em todas as coisas, para nós que trabalhamos com os orixás, isso é muito tranquilo de ver. O que são os orixás? Orixás são manifestações de Deus nas coisas. Deus está em todas as coisas. E o Deus nas coisas, nós damos os nomes dos orixás. Então, por exemplo, Xangô é a justiça de Deus. Quando eu falo, por exemplo, que Iemanjá, né, que mora no mar, não é que é uma mulher que mora no mar, é a própria força do mar, é a própria manifestação de Deus no mar, nós chamamos de Iemanjá. É a extensão do Criador. A gente vai se aprofundar nisso em aulas futuras. Mas então, para nós, entender que Deus está em tudo, né, e nós cultuamos e trabalhamos com os orixás, como a gente vai aprender aqui no jogo, é muito fácil, tá? Então, esses são os pilares da Escola Espiritualidade Livre.
Meu nome é Gilberto Melo, eu sou professor, diretor aqui da escola, sou mago iniciado há 10 anos e sou sacerdote de Umbanda, tá? Eu sou mestre no Templo Escola Mestre Jesus, que é um terreiro localizado aqui em Minas Gerais, né? Onde eu desenvolvo os meus filhos de santo, dentro de uma proposta também de Umbanda esotérica, tá bom? Eu sou terapeuta holístico, sou tarólogo, eu faço atendimento com as cartas e vou trazer muito dessa experiência, né, que eu tenho. Eu já jogo cartas há uns 6 anos que eu trabalho como tarólogo, então foram milhares de atendimentos até hoje e muito do que eu vou trazer para vocês, além da parte técnica, é essa parte também que o jogo te traz, né? Você vai perceber que muito da leitura de cartas é a sua relação com o seu baralho, tá? Então, assim, muita técnica, muito macete eu vou estar trazendo para vocês em cima disso. Espero poder somar e contribuir na sua caminhada, tá bom? Pessoal, o nosso curso, ele é um curso online, tá? Então você vai receber acesso a todas as aulas gravadas de uma vez e pode assistir elas no seu tempo, tá? São videoaulas que vão durar em torno ali de 10 a 15 minutinhos, algumas mais, algumas menos, né? Mas sempre num contexto crescente. Então é muito importante que vocês assistam todas as aulas na ordem que elas aparecem, porque a gente estruturou o curso para que você consiga aprender degrau por degrau. Se você falta uma aula, você acaba perdendo a linha de raciocínio. Então assistam as aulas, se for preciso assistam mais de uma vez. Junto com essa aula, eu também liberei a apostila, tá? Então, se você está assistindo, por exemplo, na Hotmart, é só você... Aqui embaixo vai estar a apostila. Se você está visualizando fora da Hotmart, eu vou ter enviado para você a apostila também, tá? Imprimam a apostila ou façam a leitura digital, mas também leiam a apostila, tá? Algumas coisas ali vão estar só na apostila, algumas coisas vão estar no vídeo, então tem que fazer tanto a leitura dos vídeos, quanto a leitura, assistir os vídeos, perdão, quanto também a leitura da apostila, tá? É importante para enriquecer a sua experiência. Não deixem também, gente, de desde já estarem manipulando aí o seu baralho, tá? Não deixem, tá, de adquirir. Você tem 2 versões, tá, desse tarô. Na verdade, tem mais versões, tá? Vai ter uma aula só sobre isso para você escolher. Mas é importante que você adquira o mais rápido possível e já comece, se você já tem o Tarô dos Orixás, a trabalhar com ele, tá? Isso é importantíssimo. Pessoal, nós temos um grupo de alunos também, tá? Que nesse grupo eu tiro dúvidas, coloco conteúdos extras, é um grupo aberto, então você pode participar caso você deseje, não é obrigatório, tá, gente? É só realmente para tiragem de dúvidas. Eu espero poder somar na sua caminhada. Ao final do curso também tem certificado. É só assistir todas as aulas e fazer o requerimento diretamente comigo. Tá? Vai ser uma honra ser seu professor, poder tirar suas dúvidas, poder manter vivo, né, esses 2 amores da minha vida, que é os orixás e também os oráculos, que fazem parte do meu dia a dia. Então, esse curso ele é muito de vivência para mim, sabe? Mas também muito troca. Então, lá no grupo, né, pode colocar as dúvidas de vocês, as percepções de vocês, as sugestões de vocês, né? Porque assim a gente cresce junto. Espero que o Pai Oxalá abençoe a nossa caminhada. Espero poder somar de verdade na vida espiritual de vocês. E contem comigo, tá bom? Muita luz, muita paz e vejo você na próxima aula. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? No seu horário que você está assistindo essa aula. Quero agradecer a você mais uma vez que está participando da nossa jornada sobre o Tarô dos Orixás. E essa aula vai ser uma aula curtinha, só para mostrar para vocês o baralho que a gente utiliza, tá? Você que está adquirindo esse baralho, você que vai comprar esse baralho, né? Seja através do Mercado Livre, que é uma excelente opção para você comprar, mas ou na internet também você acha, às vezes você pode ter dúvidas. Por quê? Porque existem algumas versões diferentes do Tarô dos Orixás, é fato, tá, gente? Então, por exemplo, eu utilizo muito 2 versões, né? Que são as que eu trabalho mais. Essa daqui, que chama-se o Revelando o Mistério do Baralho dos Orixás. Essa aqui eu comprei lá no Mercado Livre. E também tem esse daqui, olha, que é o Tarô dos Orixás da editora Arta. Vou mostrar para vocês. As ilustrações também são bem bonitas. Para o nosso curso, qualquer um desses 2 baralhos podem ser utilizados. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de cartas, eles trabalham os mesmos arquétipos, tá? Então, por exemplo, a carta de número 1 dos 2 é a carta do Babalorixá. Vou mostrar para vocês, ó.
A carta de número 1 dos dois baralhos é a do Babalorixá. Tem algumas diferenças na ilustração, mas o arquétipo é o mesmo. Então, se você tem um ou outro, vocês podem utilizar normalmente, tá bom? Existem outras versões também. Por exemplo, esse aqui, o Tarô Sagrado dos Orixás, isso aqui já é uma versão diferente, já trabalha com outros arquétipos, já trabalha com uma outra forma. Então, por exemplo, apesar dele ser muito bom também, não é esse que a gente vai estar utilizando, tá? Para os nossos estudos, a gente vai usar o Tarô dos Orixás, esses que eu te mostrei. São 22 cartas, né? Então, está associado aos arcanos maiores. E vai começar ali no Babalorixá e vai terminar, só um minutinho, em Iroko, tá? Então, assim, sempre o baralho começa no Babalorixá e termina em Iroko, tá? Só para vocês terem, se situar, se caso forem comprar. Alguns de vocês podem já ter o baralho, algum de vocês pode ter ganhado, né, na turma de vocês. Então, só para vocês saberem qual baralho vocês vão trabalhar com a gente aqui, tá bom? Existem outras versões, mas essas duas, da editora Arta, Tarô dos Orixás, e Revelando o Mistério do Baralho dos Orixás, qualquer um dos dois a gente pode estar utilizando. E ainda existem outras versões. Se acompanhar essas 22 cartas, né, lá na apostila você tem o nome das cartas, então se acompanhar esse formato, você pode estar adquirindo, tá bom? Não tem problema algum. Então é só mesmo para trazer que muitas pessoas têm essa dúvida a princípio. E aí a sugestão que eu te dou, você pode estar comprando em alguns sites. Mercado Livre é uma opção. Você pode comprar também na Brasil Esotérico, também é muito bom, tá? E na própria editora Arta, você consegue estar adquirindo, tá bom? Então, meus queridos, só para tirar essa dúvida mesmo, para a gente já poder começar firme na próxima aula, tá bom? Que Oxalá abençoe a todos vocês e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu estou aqui trazendo a terceira aula do curso Tarô dos Orixás. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento dos oráculos. Como os oráculos funcionam? Essa pergunta ela é muito importante. Se você já faz o uso de algum tipo de oráculo nas suas práticas terapêuticas, espirituais, se você já se consultou, você entende que oráculos funcionam. Mas talvez esse seja o seu primeiro contato com alguma ferramenta oracular. Ou mesmo, né, que você já tenha tido algum contato prévio, talvez você não entenda exatamente como os oráculos funcionam. E isso é muito importante. É claro que a gente está falando de tarô dos orixás, mas esse mecanismo é o mesmo utilizado pelos tarôs de modo geral, é o mesmo utilizado, por exemplo, no jogo de dados da cleromancia, utilizado na leitura da borra do café. Todos os oráculos eles funcionam por um princípio similar. A técnica é diferente, a egrégora que a gente manipula é diferente, mas a técnica é muito parecida, tá? E é isso que a gente vai estar aprendendo hoje. A humanidade ela sempre fez uso de oráculos. Então, se você olha para o passado, para as primeiras civilizações, você vai ter algum tipo de oráculo. Então, por exemplo, os caldeus desenvolveram a astrologia, que é uma forma de prever o futuro, é uma forma oracular, de acordo com o movimento dos astros. Você vai ter, por exemplo, mesmo entre os sacerdotes de Israel, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar referências a oráculos utilizados pelo sumo sacerdote. Você vai encontrar oráculos nos egípcios, você vai encontrar oráculo utilizado pelos nativos, né, os nativos americanos. Então, assim, a civilização do passado, ela sempre utilizou oráculos. Alguns de entranhas de animais, outros pelo movimento dos astros, outros ali, por exemplo, o I Ching no Extremo Oriente, utilizando varetas, ossos, as runas entre o povo, né, que vivia ao norte da Europa, os vikings, os celtas. Então, oráculos, de modo geral, sempre foram utilizados. Você encontra também na Bíblia a referência do sonho, né? Que o profeta Daniel traduziu também como uma forma oracular, prevendo ali os 7 anos de abundância, os 7 anos, né, de carência que o Egito passaria. Então, oráculos eles sempre existiram.
Hoje em dia, com o movimento da nova era, isso se reabriu de novo. Até pouco tempo atrás, isso tudo era visto de maneira como crendice, eram raras as pessoas que tinham essa habilidade ou mesmo o acesso a esse conhecimento. Tudo era muito fechado, muito restrito. Então, o que a gente sabia eram ecos do passado, né? Uma vez que a Inquisição se encarregou de destruir muito das práticas mágicas, né? Perseguiu muito, e também era muito restrito. As ordens iniciáticas mantinham seus conhecimentos místicos fechados para ela. Agora não, na nova era é interessante que o conhecimento espiritual se popularize, né? Se amplifique para todo mundo. Tanto que você consegue fazer cursos como esse que você está fazendo no conforto da tua casa, com muita tranquilidade e acessibilidade, tá bom? Então, mas vamos lá, como os oráculos funcionam? Em todas as correntes místicas existe uma dimensão espiritual, que é o mundo espiritual, o mundo das ideias, ou como é conhecido também o Akasha, né? Os magos associados à alta magia chamam de luz astral. Gilberto, o que seria isso? O Akasha, o mundo dos espíritos, o mundo das ideias ou luz astral? Seria uma contraparte ao plano físico. Então, enquanto aqui no físico existe, as coisas elas são manifestadas, antes ela é criada lá. Vou dar um exemplo para vocês. Antes de alguém vou pegar por exemplo aqui esse caldeirão de cobre. Antes dele se tornar físico, da pessoa pegar o cobre, moldar esse formato, alguém planejou, alguém pensou nele. Esse ato de pensar foi anterior à ação de fazer. Mas então lá no plano astral já existia esse caldeirão, ele só foi materializado aqui. Essa dimensão, ela registra tudo o que aconteceu. Então, por exemplo, é por isso que quando tem uma tragédia num determinado ambiente, os médiuns mais sensitivos conseguem ver o que aconteceu ali mesmo anos depois. Porque o que acontece impregna a luz astral, o duplo etérico ou o mundo espiritual. Fica registrado numa caixa, tá? Então, é isso que a gente faz. Então, tudo que está acontecendo agora, então tudo que está acontecendo no presente é registrado lá. E todas as possibilidades de futuro, todas as impressões futuras estão registradas nessa dimensão. Vamos chamar isso de Akasha, tá? Para quem é de religião de matriz africana, nós temos um orixá que sintetiza isso. Lembrando que orixás são forças da natureza. E esse orixá é Ifá. Ifá, o orixá, né, a alma dos búzios, ele sintetiza justamente essa região. Vou fazer uma outra referência aqui para vocês. Sabe as religiões protestantes, onde o Espírito Santo vem e revela as coisas? Né? O Espírito Santo está muito atrelado às revelações divinas, à ação divina das coisas, né? Que sabe de tudo, que está em tudo, que está presente em todos os processos. Isso é Ifá. Dentro do sincretismo religioso, o Espírito Santo é sincretizado com Ifá. Ifá é a alma das coisas, é a alma do mundo, né? Então é essa dimensão espiritual que a gente acessa. É claro que o culto a Ifá é um culto do povo Iorubá. Tem todas as ferramentas ali, não é isso que a gente está entrando não. Só estou exemplificando para vocês que dentro da tradição Iorubá nós também temos um nome. Mas como nós trabalhamos com uma abordagem mais esotérica, nós vamos chamar essa dimensão de Akasha. Akasha vem do sânscrito e significa espírito. É como se fosse o espírito do mundo. Você acessa essa dimensão através de ferramentas e através desse acesso vai pegar as informações que estão registradas lá. E aí é muito legal. Vou pegar, por exemplo, quando você escreve forte com a caneta, ela não marca mais. Quando você escreve só superficial, o risco é menor. Mesma coisa. Por que quando você vai fazer uma leitura de cartas, você sempre fala de processos assim mais densos e não fala do dia a dia? Porque, por exemplo, você concorda que perder uma mãe impacta a emoção liberada nessa situação é muito maior do que escovar os dentes? É por isso que eu não vou ver você escovando os dentes nas cartas, mas vou ver se você perdendo a sua mãe, caso isso já tenha acontecido ou ainda não. Sabe por quê? Porque isso impregna mais energia. Quanto mais energia, mais aquilo fica registrado lá em cima, tá bom? E é por isso que às vezes os oráculos eles são muito bons para grandes coisas. Mas se você faz perguntas muito esdrúxulas, muito pequenas, muito simplórias, o baralho não responde bem. Então, eu devo mandar mensagem hoje ou amanhã? Esse tipo de pergunta é uma pergunta muito estúpida, é uma pergunta muito
sabe, esdrúxula. Você não deve fazer isso para o baralho. A gente vai conversar ao longo do curso sobre os tipos de perguntas que a gente faz para o oráculo. E essas perguntas pequenas, não é que elas não são sem importância, é que isso não está registrado direito no mundo espiritual. Só coisas realmente impactantes a gente consegue visualizar. E são justamente essas coisas impactantes que são importantes de serem analisadas. Então, o Akasha é uma dimensão espiritual. Gilberto, mas por que eu consigo, eu, o mero mortal, consigo acessar essa dimensão espiritual? Porque você, o mero mortal, eu, o mero mortal, somos divinos. Nós carregamos tudo dentro de nós. Existe uma lei cósmica chamada lei da correspondência, está registrada lá na tábua de esmeralda de Hermes do Trimegisto. Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo, tudo que está dentro é como tudo que está fora. Então, tudo que existe no universo existe também dentro de você. Todo conhecimento externo está dentro de você. É por isso que o oráculo de Delfos, aquele famoso, tinha aquela célebre frase: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os mistérios dos deuses e dos homens. Está tudo aqui. É por isso que, às vezes, quem é mais intuitivo tem certas certezas que nem ele mesmo sabe de onde vem. Certezas, muitas vezes, sobre o outro. Porque ele tem essa dimensão espiritual dentro dele. Ele tem esse conhecimento espiritual dentro dele. Os espíritos superiores, eles não precisam, né, dessas ferramentas. É por isso que Buda, Jesus e tantos outros, eles falavam com tanta ciência do passado e do futuro. Porque eles acessavam internamente essa dimensão espiritual que está tanto fora quanto dentro. Eu sei que às vezes isso pode ser um pouco complexo se você está começando agora os seus estudos, mas com o tempo vai ficar mais claro. Só que nós perdemos essa conexão. Então nós utilizamos os instrumentos mágicos como ferramentas de acesso a essas dimensões. Mas aí é que tá, o baralho, ele não pega fora essas informações, ele pega dentro. É por isso que você precisa embaralhar, é por isso que você precisa criar uma conexão. Sabe os sonhos? Os sonhos são manifestações do seu subconsciente. E muitas vezes são respostas, né, do seu subconsciente a processos que você vem vivenciando. É a mesma coisa. É por isso que todo oráculo é por natureza simbólico. Não existe um oráculo racional. E os que tentarem utilizar racionalidade não vão ser bem desenvolvidos. Porque a linguagem da natureza, a linguagem do universo é simbólica. Perceba como uma flor se manifesta, perceba o movimento da vida, tudo é simbólico. A linguagem de Deus, né, a linguagem cósmica é a arte. E é por isso que todos os oráculos, inclusive o tarô dos orixás, são símbolos. Cada orixá é um símbolo, cada orixá é uma arte divina, é uma manifestação do Criador diferente. E aí a linguagem é simbólica. E depois você tenta fazer o rastreio mental. Então você vai transformar a emoção em razão. Consegue entender isso, pessoal? Então, você busca dentro de você, através dessa dimensão interna, que se conecta com a externa. O oráculo, ele é só um espelho. É como se o oráculo ele fosse a projeção do filme. Você vê o filme projetado e interpreta a história na sua cabeça. Consegue? A gente não vê o filme, a gente vê as imagens do filme e o nosso cérebro projeta as imagens do filme, dando um sentido a tudo aquilo ali. O oráculo é a mesma coisa. O baralho ele vai projetar as histórias e o seu cérebro, a sua parte racional, vai transformar aquilo em informações práticas. Tá? Então essa é a mecânica de todos os oráculos. É claro que como são símbolos, existem símbolos diversos. Então, por exemplo, no tarô dos orixás, nós utilizamos os símbolos dos orixás. No baralho cigano, por exemplo, a gente utiliza, né, símbolos do cotidiano, símbolos que os ciganos, né, segundo a tradição, não é bem assim, desenvolveram. Dentro das runas, por exemplo, você vai utilizar o alfabeto germânico, o alfabeto utilizado pelos povos, né, que trabalhavam com a runa. E aí cada runa tem um significado específico. Para você conseguir jogar runas, você precisa entender o que aquele povo pensava, qual que era a sua didática. E a mesma coisa, para a gente poder jogar o tarô dos orixás, a gente precisa compreender o que são os orixás, como os iorubás, né, pensavam a vida, as lendas e o arquétipo de cada orixá,
para poder constituir ali os símbolos que a gente vai trabalhar em cima. São 22 símbolos, cada símbolo é um leque infinito de possibilidades, então através desse mergulho pelo símbolo das cartas, a nossa mente vai projetar essa história, tá? E aí, por que é símbolo, Gilberto? Porque a natureza ela é simbólica. Símbolos é a grafia mais próxima das emoções, tá? Tenta descrever o amor. Às vezes é difícil descrever o amor em palavras. Você vai gastar várias e várias palavras e não vai descrever o amor. Mas se você vê uma pintura de uma mãe cuidando do filho, você entende o amor. Você percebe o quanto, às vezes, a arte é a melhor forma de descrever uma situação? Aquela frase, por exemplo, uma imagem vale mais que 1000 palavras, é por aí. Então, os oráculos, eles sempre trabalham com imagens, com arte, com símbolos, não é uma coisa abstrata. E dentro dessa abstração, a gente vai tirando as respostas. É por isso que uma mesma carta, por exemplo, Oxumaré, pode falar de traição, pode falar de sensualidade, de desejo, pode falar de redes sociais, pode falar de mentira, pode falar de problemas, né, por exemplo, com pornografia, pode falar, por exemplo, de ilusão, pode falar para você curtir mais sua vida, tudo depende do contexto, tá? Que a gente vai visualizar. Todos esses símbolos que eu abstraí representam o arquétipo de Oxumaré, positivos ou negativos, tá? E é infinito. Cada lâmina dessa ela é infinita em significados. E é por isso que você jogou para uma pessoa agora, caiu a carta de Oxumaré, estava falando uma coisa. Na sequência, você jogou para outra pessoa, caiu de novo Oxumaré, está falando de outra coisa, de outra situação, ou mesmo no mesmo jogo. Quando você cai Oxumaré para o amor, é uma coisa. Quando cai Oxumaré para a prosperidade, é outra. Então, as cartas elas são infinitas. A gente vai tratar os pontos chaves, mas mesmo assim, pode ser que durante o jogo, daqui 2 anos, vocês aprendam um novo significado dessa carta. Ou para aquele caso em específico, essa carta se mostre diferente, tá? Então, entendam que é assim que os oráculos funcionam. Com o tempo, gente, vocês vão criando uma conexão tão forte com o baralho que ele vai se comunicando com vocês. Mas, a princípio, a gente tem um tripé que eu vou ensinar para vocês. Contexto, o que está sendo perguntado, o que está sendo trabalhado, as cartas que caem ao redor, que uma vai influenciar a outra, né? Então, se são cartas positivas, se são cartas negativas, né? Isso vai influenciar, e a sua intuição. É isso que vai definir qual desses vários significados que a gente vai utilizar. E esse tripé vale para qualquer oráculo que vocês estiverem trabalhando. Tudo que eu falei na aula de hoje vale para os búzios, vale para o jogo de cristais, vale para o jogo de runas, vale para o baralho cigano, vale para a cartomancia tradicional. Né? Então, todo esse contexto ele é importante, porque é assim que os oráculos funcionam, tá bom? Existe uma dimensão onde tudo que está, onde tudo que acontece agora e tudo que vai acontecer, e por que o que vai acontecer já está lá, Gilberto? Porque é o seguinte, quando você joga a gente tem a ideia do tempo linear, né? Como se passado, presente e futuro fosse uma linha reta. E não, tudo acontece ao mesmo tempo. A própria física hoje, Einstein disse, se você chega próximo da velocidade da luz, o tempo começa a se comportar diferente, podendo até mesmo regredir. Espiritualmente falando, isso já é possível, tá? Mas vou pegar um exemplo. Imagina que nós estamos num lago. Uma pedra que você joga no lago, ela cria ondulações, tanto para trás quanto para frente. É por isso que, por exemplo, às vezes vai ter um acidente de avião e pessoas mais sensíveis, às vezes, têm pesadelos com o avião antes, deixam de embarcar e não morrem naquele acidente. Por quê? Porque o acidente já aconteceria, né? Aquela ondulação veio e quem é mais sensível sente. Porque mediunidade nada mais é do que ser mais sensível à energia dos ambientes, do que ser mais sensível à energia das coisas, tá? Então é muito importante vocês terem isso na sua cabeça. Que o futuro ele também influencia agora, que com uma certa sensibilidade você consegue antever os grandes fatos. É claro que isso não tira o livre-arbítrio, a gente vai conversar em aulas específicas sobre, mas alguns pontos chaves, eles são tão marcantes que eles já se mostram no passado. E aonde que eles vão se mostrar? Na sua sensibilidade ou então nos jogos oraculares, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Eu acho que é uma aula muito importante, que eu sempre gosto de aplicar no início do curso para as pessoas entenderem, antes de tudo, o que elas estão fazendo. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, que Pai Oxalá nos abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!
Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e essa é a nossa quarta aula do curso Tarô dos Orixás. Essa aula é uma aula bem rapidinho para explicar para vocês. Tarô dos Orixás não é búzios, tá? São processos diferentes. Apesar da gente ter visto na última aula sobre como os oráculos funcionam, e sim, os búzios também funcionam pelos mesmos princípios, dentro de uma cultura, dentro de um sistema religioso, mas a fundamentação é a mesma, tá? Porém, existem processos diferentes entre o tarô dos orixás e os búzios, tá? Então vamos lá. Primeiro, o tarô dos orixás é uma coisa que foi desenvolvida utilizando dois conhecimentos principais: o conhecimento dos orixás e o conhecimento do tarô. Então existe uma associação. O fato do Babalorixá ser a carta de número 1, que corresponde no tarô tradicional ao mago, tem um fundamento. O fato, por exemplo, de Ogum estar na carta 7, que representa o carro no tarô tradicional, tem um fundamento que a gente vai aprender. Os búzios, eles funcionam, né, através de 16 odos, que são destinos, caminhos. Tem todo um processo iniciático dentro da religião dos orixás, dentro do candomblé principalmente, para você fazer a leitura dos búzios. Inclusive, você tem que ter o que eles chamam de mão de búzios, né? Mão de leitura. Então, tem todo um fundamento que a gente, obviamente, não vai passar aqui, porque não é a minha tradição. Eu sou sacerdote de Umbanda, eu aprendi com o meu babalaô a fazer a leitura de búzios, não é uma leitura que eu faço com frequência, eu gosto mais do uso das cartas, mas eu entendo que não é um processo que dá para ser passado assim de qualquer maneira, tá? E eu não estou dizendo que búzios é melhor do que o tarô dos orixás. Eu, particularmente, tenho mais facilidade e muito mais assim resultado prático com o tarô dos orixás. Mas eu preciso respeitar uma tradição. Nós, espiritualistas, temos que perder um péssimo hábito que nós brasileiros temos, que é o hábito dessa situação que vem desde o início da colonização, que é o explorador, de pegar o que nos interessa e não se importar com mais nada. Quando os europeus vieram aqui para as Américas, foi o que eles fizeram com a gente. Eles pegaram o ouro, pegaram as madeiras, pegaram as especiarias, pegaram as indígenas, pegaram uma série de coisas e, sem se preocupar, dizimaram populações. Pegaram as culturas, o que tinham de melhor, de mais fino, de mais rebuscado, sem se importar com mais nada. E nós crescemos dessa forma. Hoje em dia eu vejo certos estupros sendo feitos a culturas, a sistemas religiosos. Nós aqui na Espiritualidade Livre, nós trabalhamos vários contextos religiosos de maneira aberta, sabe? A gente toca mesmo em vários assuntos de várias religiões, mas a gente respeita a individualidade de cada uma delas. E se eu pegasse agora e ensinasse para vocês em meia dúzia de aulas sobre um processo que vai além da leitura, porque você consegue aprender. Se você pesquisar aí na internet ou comprar livros, você vai aprender a jogar búzios. Mas o fundamento dos búzios vai além da caída. Tem todo um processo que é ensinado através das lendas, tem todo um processo daquele povo. E pegar de qualquer forma pode machucar, magoar aquele povo, entendeu? Magoar quem faz daquela forma, quebrar o processo de tradição. Então, gente, é muito sério. Gilberto, mas eu queria tanto aprender a jogar búzios. Aí você vai ter que procurar um sacerdote que esteja disposto a te ensinar, que na tradição dele, porque isso pode variar também de tradição para tradição. Eu conheço pais de santo, né, que não se importam de ensinar para fora. Eu conheço pais de santo que só ensinam para os seus filhos. E aí cada caso é um caso. Mas é só para dizer que é diferente. E aí, por exemplo, você consegue ver orixá de cabeça de alguém pelo jogo de tarô dos orixás? Consegue. É fácil? Não. Eu, por exemplo, não faço. Eu tenho a minha casa e na minha casa a gente tem todo um ritual específico para descobrir quem é o orixá de cabeça das pessoas. Então, às vezes, algumas questões precisam ser respondidas no início do curso para tirar essa dúvida. Tá? O tarô dos orixás é uma forma sim de você se aproximar dos orixás, é uma forma sim de você ajudar as pessoas através de aconselhamentos, mas não é búzios, tá? E não tô, mais uma vez, não estou dizendo que os búzios é melhor, estou dizendo que os búzios fazem parte de um sistema religioso à parte. Então você tem que respeitar o processo daquele sistema religioso. Só para vocês entenderem, é mais ou menos da seguinte forma. Recentemente eu fui numa missa, né, para prestar solidariedade para uma amiga que tinha perdido o irmão. Era a missa de 7º dia do irmão dela.
participei de todo o culto com muito respeito, fiz minhas orações, participei da missa. No final, obviamente, eu não fui comungar, porque eu não pertenço àquela religião, eu não pertenço àquele sistema, e eu entendo que a comunhão, né, a entrega da hóstia, é um dos atos mais sagrados para eles. Então eu vou respeitar aquele momento deles, eu vou me abster de participar. Participei de tudo que era público, mas o que era específico deles eu não participei. É a mesma coisa, entendeu? Para quem trabalha com o orixá, no candomblé, o jogo de búzios, ele é muito sagrado. Então, se você chega e joga sem toda essa firmeza, essa preparação, você está desrespeitando um povo, você está desrespeitando uma cultura, tá? Então, fico adentro, porque eu sei que muitas pessoas têm isso. Agora, tem outras tradições que são diferentes, tem pais de santo que não vêm dessa forma, e tá tudo bem. Estou trazendo para vocês como eu vejo, tá? Então, não vamos misturar. Tarô dos orixás é uma coisa, búzios é outra, tá? Mas através do tarô dos orixás, vocês vão conseguir ver tudo o que um bom leitor de búzios leria, tá? Só vai depender de vocês se dedicar, se esforçar, correr atrás, estudar, assistir todas as nossas aulas, tirar as dúvidas de vocês e praticar, que é a prática que leva à perfeição, tá bom? Eu acho importante frisar isso aqui para diferenciar na cabeça de vocês. É diferente, o número é diferente, são 16... são 16 búzios, né? 16 odos nos búzios normalmente e 22 cartas no tarô dos orixás. Já começa aí, é diferente, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Que o Pai Oxalá nos abençoe. Tchau, tchau. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e essa é a nossa aula número 5 do curso Tarô dos Orixás. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que são arquétipos e o porquê essa palavrinha é tão importante dentro do universo dos oráculos, tá? A palavra arquétipo significa algo como desenho original, desenho primeiro. O arquétipo ele é uma imagem que dentro dele cabe muita informação. Vou dar um exemplo. A palavra mãe. A palavra mãe é um arquétipo. Quando você pensa em mãe, você pensa em quê? Eu sei que existem gatilhos emocionais para algumas pessoas, mas mesmo para essas pessoas, existe uma imagem, ela entende o que é a imagem coletiva da mãe. A mãe que acolhe, a mãe natureza, nutrição, proteção, mimo, né? São palavras que cabem dentro do arquétipo da mãe. Agora pensa no arquétipo demônio. Dor, tristeza, maldade, maledicência. Quando você diz que uma pessoa, você é um demônio na minha vida, o que você está dizendo que ela é? Ela é um tirano, ela é má, ela é cruel, ela é negativa. Quando você fala para alguém assim, o arquétipo do doce, a palavra doce, prazer, inocência, criança, sabe? Todo o arquétipo que está envolvido ali. Então, arquétipo é isso. Por que é importante você entender isso? Dentro dos oráculos, nós trabalhamos muito com arquétipos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no Tarô dos Orixás. Deixa eu pegar um legal aqui pra gente. Ibeji, né? Vamos lá. Ibeji são as crianças, né? O que esse arquétipo da criança diz para nós? Inocência, pureza, algo que está começando, né? A infância são os primeiros anos da nossa vida. Pode dizer para a gente também, por exemplo, de irresponsabilidade, imaturidade. Como é que seria uma criança num contexto de relacionamento? Ah, a pessoa é muito imatura, a pessoa não se preocupa, só faz o que quer, vive de ilusão. Por exemplo, como é que seria uma empresa na energia de Ibeji? É uma empresa que está começando agora, que ainda não está muito organizada. Então, vocês conseguem entender que o arquétipo, quando eu levo ele para a situação, ele automaticamente ele já conta uma história? E isso, gente, é a espinha dorsal de leitura com oráculos. Você vai fazer, o mecanismo vai embaralhar, vai sair. E aí você está fazendo uma leitura sobre amor, seu namorado. E aí caiu a carta de Ibeji. É um namoro que ainda não tá maduro, a pessoa é muito infantil, é uma coisa boa, gostosa, né? A coisa da criança, do doce, da brincadeira, mas não tem firmeza, não tem estrutura, tem muita imaturidade, entendeu?
todo esse processo precisa ser colocado. Isso é o arquétipo, é a imagem da criança. Vou pegar, então, por exemplo, vamos pegar na parte da saúde. Isso é só exemplos hipotéticos, tá, gente? Depois a gente vai trabalhar isso mais sério, vamos rebuscar isso. Mas a princípio, por exemplo, a carta de Beijing na Saúde pode falar de diabetes. Por quê? Criança, doce, excesso de glicose, diabetes. Pode falar, por exemplo, de resfriado, né? Porque a criança, às vezes, ela se resfria muito, porque está sem imunidade. Entende? Então, são só alguns processos pequenos que a gente pode abstrair. Vou pegar outro aqui para vocês verem. Ogum. Ogum a gente vai estudar, ele é o orixá da guerra, do combate, do movimento, do trabalho. Então, por exemplo, o arquétipo da guerra, o arquétipo do guerreiro na relação. Tá tendo muito atrito, tá tendo muita briga, né? Assim, o ego tá muito inflado. Por exemplo, Ogum também vai reger para nós as viagens. Então, pode ser uma viagem que vai acontecer no seu caminho. Ogum como um conselho para você. Olha, corra atrás do que você quer, não desista, lute pelo aquilo que é teu. Então você vai pegar o arquétipo, que a gente vai estudar um a um das cartas, e levar para a situação. E aí, se você está jogando outros oráculos, é a mesma coisa. Vou pegar, por exemplo, aqui o baralho cigano. Peguei a carta da cruz, o arquétipo da cruz. Sofrimento, dor, mas ao mesmo tempo vitória. Jesus venceu na cruz. Então, vitória à base de dor e sofrimento. Se essa carta, por exemplo, cai na sua relação, como é que essa relação tá? Caótica, sofrida, dolorosa, sabe? Falta movimento. Isso é o arquétipo. Então, entender de arquétipos e aprender a levar esse arquétipo que você está vivendo é muito importante. Então, cada caso é um caso. Lembra do tripé, contexto, cartas ao redor e intuição. Mas, basicamente, é isso, tá? Então, o arquétipo é essa imagem que cabe tudo dentro dela. Então, vou pegar, por exemplo, aqui Omolu. Omolu é o orixá da doença, da cura, do sol, da coceira, do incômodo, da terra seca. Então, vamos lá. O que eu quero vai para frente? Olha, demora. Ou pode ser que nem vá para frente. Não é uma coisa fácil. Intuitivamente, quando você olha, Omolu é o orixá da terra seca. Então, você olha para essa carta e fala, vai florescer o que eu quero? Muito difícil. Agora, o Omolu também pode falar pra gente, como um conselho, para você manter-se forte, sabe? O Omolu pode falar de depressão. Só de você olhar para a carta, quando vocês estiverem com a carta em mão, vocês vão conseguir isso. Quando vocês entenderem, então, o arquétipo do orixá, vai ficar tudo muito claro. E aí é só levar aquele contexto, aquele arquétipo para o que está sendo trabalhado. Então, estou trabalhando uma leitura de saúde, estou trabalhando uma leitura geral para a vida. Qual que é a sensação que aquela carta me traz? E é através disso que você vai construindo a sua leitura, tá? Por que, Gilberto? O universo, ele usa os seus símbolos para se comunicar com você. Sabe o Instagram? Eu vou dar esse exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Quando você curte muito coisas fitness, o Instagram começa a te mostrar coisas fitness. Quando você curte muito autoconhecimento, o Instagram começa a te colocar coisas de autoconhecimento. Quando você curte muito corpo, você gosta de ficar vendo homem malhando ou mulher sarada, o Instagram te mostra mais daquilo, aquilo que você consome. O universo funciona de uma maneira parecida. Ele se relaciona com você de maneira individual. O universo, como o Instagram se relaciona com cada usuário, né, de maneira individual, é um exemplo só para vocês entenderem. O universo também. É por isso, gente, que não adianta a gente pegar a leitura de outras pessoas e tentar ler. Porque o baralho, e por consequência o universo, que utiliza o baralho como um mecanismo de conexão, ele só vai se comunicar com aquela pessoa daquele jeito. Então pode ser que a pessoa veja em Omolu cura. E aí naquela leitura ela está falando, olha, eu vejo uma reestruturação da sua relação. Outro vai olhar para o Omolu e vai ver morte. Não, eu estou vendo que seu namoro vai acabar. E qual dos dois está certo? Os dois, porque são relacionamentos diferentes, entendeu? Então existe o arquétipo, mas existe também a sua visão daquele arquétipo. E o universo vai utilizar essa visão. É por isso que é importante você determinar previamente o que cada arquétipo significa. Por isso que o estudo é importante. Para você ver, olha, essa carta significa isso. E aí ela sempre vai significar aquilo ali para você. Ou coisas dentro daquele espectro. Não vai fugir daquilo ali. Entende como é que funciona, então, esse mecanismo do universo com você? Então, o estudo ele se dá para isso, para que você veja, essa carta vale isso, e o universo vai utilizar aquele símbolo que você pré-determinou para falar com você.
E sim, o universo fala com a gente a todo tempo. Quando você faz uma leitura de cartas, basicamente o que você está fazendo é pedindo uma resposta para o universo. E toda vez que você pede uma resposta para o universo te dá ela. Seja através de um livro que você está lendo, de uma série que você está vendo, de uma mensagem. O universo nunca deixa você sem respostas. A gente é que às vezes não tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, já dizia Mestre Jesus. Então, o oráculo, ele é só mais uma forma, você está consultando o oráculo. Mas é por isso que existem oráculos da natureza. Tem oráculos que vocês podem encontrar que utilizam as nuvens, que utilizam o movimento dos pássaros, porque o universo vai desenvolver um sistema para conversar com você. Com a gente que tem os oráculos e está concentrado, intuitivamente já olha para o oráculo com essa ideia de enxergar o futuro, ele vai utilizar o oráculo para isso. Tá? E os símbolos eles vão servir para isso. É por isso que, se tem traição na vida da pessoa, vai cair a carta do oráculo que você considera traição. Seja a carta da cobra, seja a carta de Oxumaré, no tarô dos orixás, ou seja outra carta. Pode ser que a carta de Ibeji represente traição para você. E aí, quando a pessoa vem consultar comigo, cai Oxumaré, que é onde eu vejo traição. Quando vai consultar com você, cai Ibeji. A mesma situação, a mesma mensagem do universo, só que com símbolos que cada oraculista interpreta, tá? Essa é o aspecto assim, central na leitura de cartas. O arquétipo e a comunicação que o universo dá com você. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de fazer a leitura da apostila, tá, pessoal? É muito importante para vocês irem enriquecendo a leitura de vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, não deixem de fazer os questionamentos lá no grupo, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e essa é a nossa sexta aula do curso Tarô dos Orixás. Essa aula é uma aula sobre o que ou quem são os orixás, tá bom? Que é um dos temas centrais quando a gente fala de Tarô dos Orixás. Eu sei que muitos de vocês que estão fazendo esse curso talvez sejam umbandistas, quimbandistas, candomblecistas, então talvez o conceito de orixás para você já esteja muito claro, mas pode ser que você nunca tenha ouvido falar dos orixás de uma forma mais esotérica, e sim exotérica. Qual que é a diferença, Gilberto, de algo visto esotericamente falando e exotericamente falando? Exo significa interno. Então, por exemplo, mesmo quem nunca ouviu falar de orixás com profundidade, já ouviu falar de Iemanjá, talvez num contexto até negativo, né? Infelizmente, existe muita desinformação a respeito ao culto aos orixás. Então pode ser, por exemplo, que você tenha visto algo negativo, mas mesmo se você já conheça os orixás, talvez você ainda tenha algumas dúvidas sobre o que eles são. Porque, como eu falei com vocês, dentro da Umbanda e do Candomblé se fala de orixás, mas a visão de um e outro pode ser divergente também. Tá? No Candomblé, orixá é uma força divinizada, é uma força ancestral, né? Então está muito associada à linhagem, à ancestralidade. Na Umbanda, a gente tem uma visão dos orixás como forças da natureza. Então, por exemplo, Iemanjá. Iemanjá seria a energia do mar. Não é uma mulher que mora no mar. É a energia do mar. Na verdade, é a energia das ondas, né? O movimento de ondular. Então, por exemplo, quando eu falo com vocês, Exu é o orixá da mensagem, da comunicação. Mas a voz, o som, ele não vai em frequências, em ondas. Isso é de Iemanjá. Por exemplo, as ondas mentais, né, os padrões mentais, tanto que Iemanjá rege a cabeça. Por exemplo, mesmo nos cultos onde Iemanjá não é colocado, vou pegar, por exemplo, o símbolo da psicologia, é o tridente de Netuno. Existe uma associação clara entre o mar e as ondas, tá? E o pensamento. Então, os orixás, a gente vai trabalhar com essa abordagem, tá? Enquanto energias da natureza, enquanto forças da natureza, tá bom? Então vamos lá. Existe um Deus criador, né? Que pode ser chamado de Olorum, Olodumaré, Zambi, Deus, dentro da visão umbandística, tá? Pai, mãe, né? Então, por exemplo, dentro da Wicca, você tem a grande mãe. Então, existe uma força criadora. Essa força, ela está em tudo. E ela sacraliza tudo.
Então, por exemplo, essa força ela está no mar, ela está no amor, ela está na justiça, né? Só que você concorda comigo que a natureza manifestada do ar é diferente da natureza manifestada da água, que é diferente da terra, que é diferente do fogo? O fogo é muito diferente da água, da terra, do ar. Você concorda comigo que uma tempestade é diferente de um vulcão entrando em erupção? Mas tudo foi criado de uma coisa única, que é a força divina. Então, nós olhamos para as manifestações diversas e damos nome ao divino que habita ali de forma diferente. Então, por exemplo, Osai é o orixá das folhas. Ele representa a vida das plantas. É inegável que exista vida nas plantas. E é inegável que onde há vida, há sagrado. Então é inegável que existe uma força divina nas plantas. Só que essa força divina é diferente da força divina da lua. Então nós chamamos, damos nomes diferentes. Então os orixás, eles são energias de Deus. Eles são manifestações de Deus, de natureza distinta. Então na criação, Deus se manifesta de várias formas, através dos seus orixás. Essa é uma das principais visões dos orixás, dentro da Umbanda. Em outras versões, menos metafísicas, vamos dizer assim, dizem que Deus criou os orixás para arrumar a sua criação. Então, os orixás eles seriam trabalhadores de Deus. Então, existe Deus, Deus criou os orixás, como se fosse uma empresa. Você tem o gerente, o dono, e você tem ali o marketing, a produção, que seriam os orixás. Também é uma visão, e se você se identifica com essa visão, tudo bem, tá? Outros, por exemplo, quem trabalha muito com a Umbanda cabalística, pode entender os orixás assim como entendem-se os anjos, como extensões de Deus. Então, vamos lá. Miguel, aquele que é semelhante a Deus. Seria como se Deus agisse, através dos anjos. Também é uma visão. No final das contas, você vai ter alegorias diferentes que vai representar a mesma coisa. Os orixás, eles trabalham a serviço de Deus ou são as manifestações de Deus no mundo, nas coisas. E os orixás, eles estão na natureza. Por quê? Porque o universo ele foi estruturado sobre a natureza. Então, tudo que é natural é dos orixás. E os orixás estão em tudo. Os orixás estão desde pontos de força. Então, você vai ter lá Oxum na cachoeira, Iemanjá no mar, Xangô na pedreira, Aganju no vulcão. Como vai ter também nas emoções. Oxum quando eu estou apaixonado, Xangô quando eu estou irado, Ogum quando eu estou nervoso, pronto para lutar, Yansan quando eu estou muito agitado, assim, querendo fazer várias coisas. Sabe aquele momento que você acorda e você vai fazer uma faxina na casa? Você pega aqui, limpa ali, lava lá, quando você está com aquela agitação, aquilo é Yansan. Yansan é muito dinâmica, 9 braços, ela é muito intensa. Quando você, por exemplo, está apaixonado, o crush curte a sua foto, aquilo é Oxum que você está trabalhando. Quando você levanta de manhã e você queria ficar na cama, mas dá aquele ímpeto de levantar, aquilo é Ogum, sabe? Então os orixás, eles estão nas emoções, eles estão no nosso corpo físico. Então, por exemplo, na nossa pele nós temos Exu, nos nossos ossos nós temos Omolu, sabe? Na nossa mente, no nosso cérebro nós temos Iemanjá. Oxalá, na verdade, no cérebro, Iemanjá nas ondas. Nos líquidos do corpo, nós temos Oxum e Iemanjá. Então, eles estão em tudo. Na nossa alimentação, quando você está comendo ali, por exemplo, inhame, você está comendo ali o alimento de Ogum. Quando você está ali comendo canjica, arroz, você está comendo a vibração de Oxalá. Então, eles estão em tudo, na alimentação, nas emoções. Então, isso são orixás, forças da natureza. No tarô dos orixás, a gente pegou 22 arquétipos, 21 orixás, porque o primeiro é o Babalorixá. O que é o Babalorixá, Gilberto? Babalorixá é um termo mais utilizado dentro do candomblé, que é o pai do orixá, Baba significa pai, que representa o sacerdote. Eu sou um Babalorixá, ou um Babalaô, ou um pai de santo, ou um zelador. Então nós temos 22 orixás, tá? 21 orixás e o Babalorixá. O Babalorixá aqui ele vai representar o orixá no homem.
Ele vai representar, porque como o Babalorixá tem a missão de ser o intercâmbio, né, ser o hierofante ali, vamos dizer assim, entre os orixás e o homem, né, entre o Orum é a morada dos orixás, é o céu, né, a espiritualidade, e o Aie, que é a terra, então ele acaba sendo um semideus, ele acaba também tendo uma manifestação importante. E é por isso que ele é representado aqui também, como uma homenagem a todos os Babalorixás, a todos aqueles que mantêm vivo o culto aos orixás, e também porque a figura dele se torna sagrada, né? Tanto que nas próprias lendas nós temos que os orixás consultavam os Babalorixás. Então, se você pertence a alguma casa de nação, se você pertence a um terreiro, a um centro, respeite o seu pai de santo, tá? É muito importante. Então, por isso que ele é homenageado aqui na primeira carta. E 21 orixás que a gente vai estar estudando depois, tá? Então é importante vocês entenderem o que são orixás antes de tudo. Orixás são forças da natureza. Por que o tarô dos orixás ele é muito legal de você trabalhar com ele? Porque o tarô dos orixás, ele tem, como a gente já visualizou sobre arquétipos, os orixás eles acabam sendo grandes arquétipos também. Não sei se vocês já repararam que em todas as culturas do mundo, os deuses sempre têm características muito comuns. Então, por exemplo, você tem o arquétipo do guerreiro, São Jorge para os católicos, Miguel, né, dentro da cabala dos anjos, você tem Ares para os gregos, Marte para os romanos, Tyr para os nórdicos. Então você sempre tem um deus da guerra, e Ogum para os iorubás. Então, acaba também sendo um grande arquétipo, o arquétipo do guerreiro, tá? Então, como os orixás, eles representam várias coisas, essas coisas que eles representam podem ser utilizadas na mecânica do jogo, que a gente já aprendeu como os oráculos funcionam, para representar certas coisas. Então, quando eu vou falar de atrito, Ogum vai me responder no jogo. A energia de Ogum, né? Então, Ogum, gente, não pertence ao culto de Umbanda. Quando o evangélico pede justiça a Deus, ele trabalha a energia de Xangô, que é a justiça de Deus. Então, toda vez que alguém está nervoso, o cara pode ser ateu. A energia do campo áurico dele é Ogum. E como quando eu vou fazer leitura para esse cara, é essa energia que você vai se manifestar. E aí ela se manifesta como no meu jogo? Através do arquétipo da imagem de Ogum. Entende? Então, como os orixás eles são muito amplos, eles falam de emoções, situações, profissões, questões no corpo físico. Então, através dessas associações, eu consigo trabalhar vários aspectos da vida da pessoa. Então, se é uma questão, por exemplo, de saúde, e aí cai lá o Molu, que representa icterícia, problemas ósseos, né, que representa uma coisa seca. Então, vou pôr lá, vem Omolu e Oxum. Oxum está muito associado ao útero. Então, eu posso falar de esterilidade, problema no útero. Isso no contexto de saúde. Vou pegar, por exemplo, o contexto de relacionamento. Então, você tem lá Obá, que representa... no aspecto de relacionamento, Obá é muito complexo, é muito ruim para relacionamento. Então, quando eu pego lá Obá para relacionamento, já mostra, olha, sofrimento, você se doou demais, você se entregou demais e está se machucando, está sendo enganado, está sendo iludida. Então, você vai pegar isso através do arquétipo. Agora, por exemplo, quando você fala de empresa e cai lá, por exemplo, Oxalá, muito bom. Aquilo ali vai para frente, vai te trazer estabilidade, vai te trazer segurança, né? Vai te trazer sabedoria, você vai crescer na carreira. Entende? Então, assim, por exemplo, Ibeji é o orixá jovem, as crianças, então é uma coisa nova, inocente, que ainda não tem firmeza, que ainda não tem estrutura. Se estiver descrevendo uma personalidade, uma certa infantilidade. Então, como os orixás representam muita coisa, então o jogo do tarô dos orixás também vai poder responder perguntas de várias coisas diferentes, tá bom? Então, pessoal, isso são os orixás e isso são os orixás aplicados ao tarô, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não deixem de fazer a leitura da apostila, de assistir as aulas anteriores e dúvidas que vocês tiverem, estou à disposição de vocês, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e nós estamos na 7ª aula do curso de Tarô dos Orixás. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do tarô.
desde que surge o tarô até o momento em que você começa o seu estudo com o seu tarô dos orixás, tá bom? Então, para a gente poder entender um pouquinho sobre a história do tarô, vamos entender o que é tarô, tá bom? Olha só, tarô, ele é meio intuitivo, né? Assim como os orixás que a gente viu na última aula, a maioria de nós conhece algo sobre o tarô. Quem já joga, já entende muito bem. Quem nunca jogou, é o primeiro curso que vocês estão fazendo, já deve ter visto em filmes, né? É um pouco da cultura pop essa coisa do tarô, então todo mundo intuitivamente sabe que é algo que faz a leitura da sorte. O tarô, ele tem várias histórias, tá, sobre sua origem. Algumas, por exemplo, dizem que o tarô deriva do Antigo Egito, né? A história mais, assim, contada em correntes esotéricas é que ele vai surgir, na verdade, ele surgiria numa civilização mítica chamada Atlântida, né? Que teria submergido ali há 18 mil anos, 10 mil anos atrás, e os remanescentes dessa civilização, que era extremamente evoluída do ponto de vista espiritual e do ponto de vista tecnológico, migram para certas regiões do planeta. Vão por exemplo, para o Tibete, vão para o Egito, vão para a América do Norte, vão para a América do Sul, né? Muitos dizem que os nativos brasileiros seriam descendentes dos antigos Atlantes também. E os egípcios, eles são aqueles que mais mantiveram vivo os conhecimentos, através ali das escolas iniciáticas que havia em todo o berço, em toda a civilização ali do Vale do Nilo. Esse conhecimento, né, obviamente ele iria se perdendo ao longo do tempo, então ele foi sistematizado através de 22 arcanos, tá? Que seriam os arcanos maiores do tarô, que é conhecido também como o livro de Thoth. Thoth, o deus egípcio da sabedoria e do conhecimento. E aí o que acontece? Moisés, né, que era um judeu que estava ali no Antigo Egito, que foi iniciado em mistérios, teria levado esse conhecimento, né, do tarô consigo, por isso a perseguição ali do Mar Vermelho, teria criado, né, entre a corrente, entre a classe sacerdotal, que sempre foi separada em Israel, o conhecimento da Cabala. Então, a Cabala seria originária do tarô, e que os arcanos maiores do tarô guardariam esse conhecimento. Isso manteve-se até ser aberto, vamos dizer assim, até surgir lá em meados do século XIV na Europa, ali no ápice da Idade Média. E depois foi se popularizando e chegou até aqui. Então, essa é a história, assim, muito utilizada e que muitos espiritualistas acreditam. Não se sabe exatamente em que momento o tarô surgiu, porque quando algo surge, vamos dizer assim, principalmente uma ferramenta espiritual, ela já era utilizada e aí em algum momento ela só se populariza, mas geralmente populariza-se anos depois de que aquilo já era utilizado. Tá? Existem sim algumas referências no tarô que remontam ao Antigo Egito, mas não se sabe se é realmente porque veio do Antigo Egito ou se era uma busca, né? O Egito sempre teve essa questão do mistério, da espiritualidade, ou se era uma referência. É a mesma coisa que você dizer que uma pintura iluminista, né, uma pintura ali do início do Renascimento, que busca, por exemplo, lá no neoclassicismo, uma estátua, por exemplo, de Davi, é uma estátua do tempo do período grego. Ela se baseia, os moldes, o modelo, no tempo grego, mas não. Então pode ser que seja só uma referência mesmo, né, ao Antigo Egito. O que se sabe é que os tarôs eles vão surgir em várias cidades da Itália, em várias famílias. Era muito comum as famílias muito ricas, né, terem o seu próprio tarô. Então o tarô seriam essas 22 lâminas. O mais popular é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o tarô de Marsella, que ele é tido como o verdadeiro tarô. Mas na verdade ele nem é necessariamente o mais antigo, ele foi só o que mais se popularizou, tá? Esse é o tarô de Marsella, da cidade de Marsella, na França. Com o avanço, né, da tipografia, com o processo, né, Antigamente os tarôs eles eram pintados por artistas, né? Quando vai surgir ali a imprensa, né? A impressa vai imprimir em papel em massa, aquilo vai se popularizar muito mais, é claro, né?
Então, o tarô ele vai surgir. Ele tanto remonta, por exemplo, a essas questões, igual, por exemplo, a carta 2, a sacerdotisa, ela fala pra gente, né, faz referência à deusa Ísis, né, a deusa Hathor também, do mundo egípcio, mas ao mesmo tempo nós temos personalidades comuns à Idade Média, como o Papa, como por exemplo, né, a gente vai visualizar muito bem ali a carta do mago, que era um arquétipo trabalhado também, do bobo da corte, né? Então ele vai falar muito da estrutura social também da Idade Média, então acaba se mesclando muito. Esse tarô aqui é um tarô muito bom também, que é o tarô de Rider-Waite-Smith, que é esse tarô mais coloridinho. Ele vai se desenvolver já agora, no século XX, né? E ele se popularizou bastante porque pelas cores vivas acaba sendo bem mais intuitivo, tá? Então, na busca pelos tarôs, assim, mais tradicionais, esses dois seriam os que eu mais recomendaria para vocês, tá? E aí, em cima desses dois, ou do Marcélia ou de Rider-Waite, vão surgir outras versões do tarô, né? Como o tarô das bruxas, tarô dos anjos, né? Tarô das fadas, tarô dos elfos. Então, assim, vão surgir vários tarôs, né? Que são releituras. E por que essas releituras são boas? Porque talvez você goste, por exemplo, dos deuses gregos. Então, vai existir, por exemplo, o tarô mitológico que trabalha com os deuses gregos. Arquétipo, a gente já aprendeu, que é a imagem original. E dentro de um arquétipo cabe muita coisa, inclusive as lendas. Então, você pega, por exemplo, a carta 4 do tarô, que é a carta do imperador. O arquétipo do imperador. Quando você pensa no deus grego Zeus, né? Ele também não te lembra um imperador? Ele cabe tudo. A arrogância, o domínio, o poder, a opulência, né? Então, cabe ali dentro. Por exemplo, no caso do tarô dos orixás, nós temos a carta 4 é Oxanguian, que é a face jovem de Oxalá, que é extremamente orgulhosa, sistemática. Tô tentando achar aqui, ó. Que assim como o rei, né, no imperador, é sistemático, é orgulhoso, gosta de dar ordens, não pisa no chão, está muito associado também ao ar, né? A gente tem a águia, que é referência de tanto do imperador quanto do deus Júpiter. Então nós temos aqui também, no caso, o ar, né, que é associado ali ao Oxanguian. Então você vai ter arquétipos, e os arquétipos cabem bem. E aí tem tarô das bruxas, tem vários aspectos. Existem os arcanos maiores, né? No caso do tarô dos orixás, a gente trabalha só com os arcanos maiores, que é o mais comum, que são os mais importantes. E arcanos menores. O que seriam esses arcanos menores? Eles representam a estrutura medieval em si. É praticamente o baralho normal. É como se eu tivesse pegado os 22 arcanos iniciáticos e somado com o baralho normal. E aí, geralmente, os arcanos menores estão mais associados a características, tá? E é por isso que muitos oráculos não levam em consideração, ao fazer essa conversão dos menores e só os maiores. É o caso do tarô dos orixás, tá? Mas eu quis trazer porque talvez esse seja o seu primeiro tarô e eu quero que você entenda que o tarô dos orixás, ele é uma releitura do tarô tradicional, que vai mesclar o conhecimento dos orixás com o conhecimento do tarô. Então, quando a gente for estudar carta por carta, eu vou falar, olha, esse atributo a gente encontra tanto no orixá quanto na carta, entendeu? Então, vocês vão perceber que vão bater muito, e é por isso que o jogo é muito bom, tá? Então, essa é a história do tarô. O tarô ele vai surgir, a gente não sabe quem desenvolveu o tarô, se for olhar do ponto de vista histórico, não se sabe, só surge, e aí quando não tem-se uma origem definida, é claro que vão surgindo lendas. Então, como eu te falei, existem lendas que o tarô ele teria vindo do Antigo Egito, que seria um conhecimento atlântico, ou mesmo alienígena, sabe? Tem pessoas que vão dizer que surgiu ali na Índia, ou que surgiu no Egito, né? Então, assim, vários conhecimentos. Uma coisa é inegável. O tarô, ele é uma força muito grande, porque, primeiro, perdurou ao tempo. Tudo que passa pelo crivo do tempo mostra a sua importância. Tudo que é vão, superficial, vai embora, some com o tempo. O que dura séculos é porque tem uma importância. Segundo, é inegável a profundidade de um tarô. O arquétipo deles são tão fortes que você pode escrever um livro sobre cada carta e ainda assim você não vai esmiuçar todo o significado da carta. Eu costumo dizer que cada carta, que cada arcano é um universo em si mesmo.
E é tão doido, gente, que a gente vai fazer o curso, eu vou passar para vocês o que cada carta significa, mas pode ser que no jogo a carta te ensine algo novo, porque elas me ensinam todos os dias. Estou jogando ali o tarô dos orixás e às vezes a carta ali de Oxumaré, num determinado contexto, para uma determinada pessoa, numa leitura específica, significa algo totalmente inédito para mim, que não foge ao arquétipo de Oxumaré, mas que nunca tinha caído no jogo. Então, assim, vocês têm que estar abertos também a isso, entender que cada chá, que cada carta é um portal, é uma outra dimensão. E aí, quando você faz a leitura, você tem que acessar essa dimensão. E é nessa dimensão que está a resposta que você está buscando. Entender isso é um dos mecanismos necessários para uma correta leitura, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Que nosso Pai Oxalá abençoe a nós e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!